Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não podem faltar para você terminar esse ano bem. 3 coisas. E eu queria colocar aí a primeira. Coloque aí, por favor. Lê alto. Tenha um espírito excelente. Primeiro vamos ler esse Provérbios 18:14. Coloca aí 18:14. Quem não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. O espírito do homem susterá o que? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, o que é que diz aí? Quem suportará? Olha para mim, por favor. Aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao espírito do homem. Muitas pessoas pensam que para mudarem de vida, elas precisam mudar de ramo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar disso, mudar daquilo. E na verdade a nossa vida muda quando o nosso espírito muda. O nosso espírito faz a diferença. Na outra versão diz: o espírito forte, o espírito firme sustém o homem na doença. Ninguém gosta de ficar doente. A doença é uma situação difícil de nós encararmos. Mas quando a pessoa tem espírito forte, ela pode estar enfrentando a doença grave, que ela está dizendo: Deus vai me curar, vai virar testemunho, Deus é comigo, os médicos vão se converter. Ela tem espírito para fazer frente com a doença. Quando a pessoa não tem espírito forte, qualquer dor, qualquer doença, ela pensa logo no pior. É câncer, vou morrer, estou perdido. Quando eu me refiro a espírito, é mente. Quando a Bíblia fala de transformação, em Romanos 12, a partir do 1, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem um espírito forte, você é forte aqui. Quando você não tem um espírito forte, você é fraco aqui. Tem gente que foi roubada. Você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar. E seguiu em frente. Tem gente que caiu num golpe. Sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem, falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito, a reação dela, espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar, e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela faz frente com os problemas. Ela é forte aqui. Ela não é fraca aqui. A Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente. No livro de Números 24, coloque esse versículo quando fala de Caleb, 14:24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá o quê? Em herança. Olha para mim, por favor, porque houve nele o quê? Outro espírito. Lembra que os 12 foram espiar a terra que Moisés mandou, e 10 a Bíblia fala que voltaram com espírito fraco, com medo dos gigantes, do desafio, sabe, cheio de medo e passando medo para o povo de Israel. Eu nem sei o nome deles, mas os 2 a Bíblia destaca: Josué e Caleb. Esses permaneceram. Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece.
Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Onde você tem uma pessoa assim dentro de casa é horrível. Horrível. Por quê? Porque tudo ela pensa no pior. Tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. Mas reclama de tudo. Pode estar sentindo uma dorzinha, já começa a reclamar, não dorme direito. Não, porque eu estou com a dor, não, porque isso, porque aquilo. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela, olha para frente, Deus é com você. Porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas, ou igual dela. Por quê? Porque concorda com ela. Ela fala derrota, a outra fala derrota e vai concordando. Mas quando ela tem uma pessoa de fé do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Espírito não é o de Deus, é o do homem. Por exemplo, a Igreja Universal tem espírito. As outras eu não sei, eu não conheço. Eu me converti na Igreja Universal com 16 anos. Eu não frequentei nenhuma outra igreja evangélica. Nem tenho direito de falar mal de nenhuma, porque Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Amém? Não falar mal dos outros, nem achar superior a ninguém. A gente ora por todos, que Deus abençoe todos, que Deus use todos que são dele. E quem é de Deus é assim. Não fica brigando pela igreja, defendendo a igreja, nada disso. Se ela é de Deus, Deus vai defender ela. Fica discutindo com ninguém por causa de igreja. Agora, ela tem um espírito, e o espírito é forte. O espírito é de bater de frente com o diabo. Você pode ver que toda vez que tem alguém manifestado, que tem alguma coisa pesada, o pessoal diz logo assim, leva no Universal. Não é assim? Isso aí só na Universal. Isso aí é na Universal que resolve. Caso cabeludo é da Universal. Porque sabe que se chegar aqui endemoniado, vai sair liberto. Se chegar aqui mal, nós vamos lutar para sair bem. É o espírito da igreja. Agora, existe outra coisa que você precisa, além de ter espírito. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Trocar, pedir a Deus, como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe, uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração, e você pode pedir para Deus, troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável. Tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Então pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas, e hoje são fortes. E além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você. Porque tendo espírito firme, forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Segunda coisa, coloque aí por favor. Lê alto. Tem o quê? Olha para mim por favor. Escute isso e aprenda. Aprenda. Eu vou colocar um versículo de Gênesis daqui a pouquinho na tela, mas eu queria antes te ensinar uma coisa, te orientar numa coisa. Quantas voltas o povo deu para derrubar as muralhas de Jericó? Deus não poderia ter derrubado na primeira volta? Sim ou não? E por que ele não derrubou? Quando Naamã deu o primeiro mergulho no Rio Jordão, ele estava com lepra. No primeiro mergulho, Deus não tinha poder para curar ele, não? E por que não curou? No primeiro dia que você chegou aqui, Deus não tinha poder para mudar tudo na sua vida, não? E por que não mudou? Para o nosso próprio bem. Dê tudo fácil para o seu filho, para você ver o monstro que você vai criar. Só diga sim para o seu filho, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Não ensine a ele o valor das coisas, não.
para você ver o que é que vai acontecer quando você partir desse mundo. Tudo que você lutou para conquistar, ele perde rapidinho. Espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar. E ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim, ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare, e tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim, ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras. Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar, e pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem o diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tem um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que eu
que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus. Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, eu posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17, lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito que o homem de Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer. Porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação, Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí, tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita, daqui a pouco muda, mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades.
Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra em Tiago 5,17, para terminar. Tiago 5,17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Se você tem dificuldade para achar, só acompanhar no telão. Pode colocar, por favor. Diz assim: Elias, quem? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e quê? E 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não põe o outro não, só o 17. Pode tirar agora. Olha bem para mim, para você entender. A Bíblia deixa bem claro que Elias era homem como nós, ser humano, com falhas, com erros, mas tinha fé. E quando orou para parar de chover, parou de chover. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo seres humanos, tendo falhas, erros, nós podemos usar fé e parar coisas na nossa vida. Tem coisas na sua vida que só vão parar se você orar, se você determinar. Tem humilhações, tem vergonhas, tem problemas, tem coisas ruins que só vão parar de vir quando você orar. Você tem que orar. Você tem que parar. Você tem autoridade para fazer isso através da fé, no nome de Jesus. De vez de ficar reclamando, ora para parar. Ora. Minhas dívidas estão crescendo como uma bola de neve. Os problemas estão vindo com tudo. Não param de chegar mais notícias. Ora para parar. Ora que para. Agora veja o versículo 18. Lê alto aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós podemos orar para parar coisas, e nós podemos orar para trazer coisas. Amém? Orar. Orar para parar, orar para trazer. Não é para ficar dependendo do homem. Pastor, ore por mim, bispo, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. O maior prazer. E sem você me pedir, eu oro todos os dias. E Deus é testemunha disso. Eu não faço uma refeição sem primeiro orar por vocês. Eu tenho consciência disso, da minha responsabilidade diante de Deus. Não tem uma noite que eu durmo sem primeiro, antes de dormir, orar por vocês. Mas quando você é uma pessoa de fé, você também ora. Você ora para parar, você ora para Deus enviar coisas, e você vê coisas vindo para a sua vida, o seu encontro, que você sabe que é a resposta das suas orações. Orações. A Bíblia está nos incentivando a orar. Se a nossa voz subir, então desce resposta. Se a nossa voz subir, então nós vamos ter resultados. E é o que nós vamos fazer agora. Nossa voz vai subir agora. Já está em pé já? Sei que tem gente que dormiu a palavra toda, né? De vez em quando é assim, a pessoa acaba o culto. Vai ter culto hoje não? Já passou, né? Sei que você trabalhou a noite inteira, ou aliás o dia inteiro, mas quando você estiver com muito sono na hora da palavra, não tenha vergonha não, fique em pé no lado ou lá atrás, para você mostrar para Deus que mesmo cansado você tem interesse em ouvir a palavra dele. Amém? Não é a minha palavra não, é a dele. Escute bem, por favor. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Qual é a primeira? Ter um espírito excelente. Qual é a segunda? Perseverar. Mesmo sem ver uma rachadura, vai cair e acabou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da palavra dele. E tenha fé. Tenha fé para que nos momentos feios da sua vida, você determine a mudança. E que você veja, pela sua fé, Deus mudando o cenário. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima.